grandioso és tu. Então minha alma canta a ti. Levante suas mãos e cante alto, diga: então. Grandioso és tu, Jesus. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grandioso é o nosso Deus, e que nossas almas, nossos corações, nossas vidas estejam cada dia mais desejosos de entoar esse louvor, cantando sempre ao Senhor, o nosso Deus. Grandioso és tu, Senhor. Quão grande é o Senhor, o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Que alegria nós podermos estar aqui reunidos mais uma vez, adorando o Senhor, o nosso Deus, porque só o Senhor é digno de ser louvado e exaltado em nossas vidas. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs, irmã Flávia, irmã Lorena, sejam a irmã Camila. Que bom que cada um está aqui nesta noite, que nós podemos louvar a Deus e participar dessa adoração ao Senhor nesta noite. Vamos aproveitar nesse momento e vamos orar nesse instante, colocando nossas vidas, nossas famílias no altar do Senhor, o nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por essa noite. Quero, ó Deus, agradecer pela vida de cada um dos irmãos, ó Pai, que estão vindo participar desse nosso momento juntos, momento de oração, de adoração, momento, ó Deus, de compartilhar a Tua palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor. Ó Deus, venha nos alimentar com o Teu Espírito Santo, com o Teu agir sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos irmãos, quero saber como é que está o áudio, por favor, me deem um retorno aí para saber como é que está o áudio da nossa transmissão, como é que está também a transmissão, se a imagem está boa, se os irmãos estão vendo direitinho, estão ouvindo. Estou tentando aqui neste celular acompanhar também para verificar como é que está essa transmissão. Vamos dando retorno aí para mim, se o áudio está bom, se a transmissão está boa. Se travar, querido irmão, você tem que sair e entrar novamente, tá bom? Você tem que pegar e entrar novamente para se conectar à nossa página no Facebook. Hoje nós não teremos transmissão pelo YouTube, tá bom? Nesse momento a gente só faz a transmissão pelo Facebook. Então aproveita, compartilha, manda aí pelo WhatsApp. É só você apertar em compartilhar, você vai pegar o link e você pode enviar pelo WhatsApp ou você pode criar uma sala de vídeo também. Vamos hoje compartilhar. Hoje nós temos uma palavra do Senhor para as nossas vidas, para a edificação das nossas vidas, dos nossos corações nesse momento. Vou trocar o celular aqui um pouquinho, irmãos. Então, muito bom, irmã Cláudia, irmã Lilian, que bom. Irmã Lucimar, Divino,
Cláudia, irmã Arabella, no Face está ok. Boa noite, irmãos. Irmã Flávia Amanda, irmã Naína, irmã Margarete, que bênção. Aproveite nesse momento, então, vai compartilhando e vamos juntos nesta noite meditar e louvar o nome do Senhor, o nosso Deus. Bem, nós enviamos para os irmãos um comunicado no dia de ontem, né? Falando que a diretoria da igreja, nós passamos um dia inteiro conversando, pedimos também uma orientação também para os irmãos da nossa igreja que trabalham na área da saúde. Na nossa live, nós conversamos também e ficamos acordados de que ainda não é o momento de voltarmos às atividades do templo, às atividades na igreja. E por quê? O decreto ele liberou, mas ele liberou parcialmente. Apenas 30% da lotação do templo pode ser ocupado e com uma série de normativas. Por exemplo, você ao entrar não teria problema a questão da limpeza e higienização das mãos e do álcool gel, porque isso a igreja já tem já desde o início da sua fundação. Mas tem a higienização de sapatos, que é uma higienização já um pouco diferente. Tem a questão da medição de temperatura através de termômetro infravermelho. Aí nós fomos atrás desse equipamento, vai levar em torno de 10 dias para chegar aqui em Goiânia. É o único local que deu uma possibilidade de chegada desse equipamento aqui em Goiânia. Mas para mim, a situação mais complicada é que a igreja não pode permitir pessoas acima de 60 anos de idade participar das reuniões e também não pode pessoas com comorbidades, né? A questão de sobrepeso, a questão também de diabetes e essas outras situações, como hipertensão e essas questões. Ainda tem a questão do afastamento. Então, como que nós iríamos pedir? Nós iríamos pedir para que os homens sentassem de um lado, as mulheres do outro, e guardassem, então, reservada 2 fileiras de cadeira uma da outra. Então, queridos, nós entendemos como diretoria de que esse ainda não é o momento. Acho que essas restrições, hoje chegou um documento, hoje vindo da Secretaria de Meio Ambiente, solicitando que nós colocássemos as informações de membresia, as informações dos horários do nosso culto, para que seja comunicado às autoridades competentes da prefeitura. Bem, houve uma conversa acordada de que não haveria multa, mas se eles chegarem, por exemplo, chegar lá e tiver algum irmão mais experiente, que está com mais idade, querendo participar, eles vão fechar o culto. Então, para evitarmos constrangimentos, evitarmos qualquer tipo de transtorno, queridos irmãos, nós vamos permanecer com as nossas atividades via transmissões online. É lógico que existem diversas igrejas, existem diversos líderes e diversas opiniões. Na nossa igreja, nós sempre optamos discutir isso como diretoria. E como diretoria, então, nós optamos aguardar por mais um momento para que, quando voltarmos, possamos voltar nos encontrando todos, com os nossos irmãos, possamos nos encontrar. É lógico que as coisas vão ser bem diferentes, né? O brasileiro vai ter que mudar agora, mas nós vamos nos adaptando dentro das possibilidades que a gente tem condições de realizar, certo? Se você ficou com alguma dúvida, alguma situação, você pode me mandar um WhatsApp, a gente pode ligar, pode conversar amanhã direitinho para dirimir qualquer dúvida, tá bom, queridos irmãos? Uma outra situação também que a gente precisa compartilhar também com os irmãos, aproveitando essa live, né? Sobre a questão dos dízimos e das ofertas. Quero aqui já de coração agradecer cada um dos irmãos que já mandaram seus dízimos, têm mandado suas ofertas. Eu quero, assim, dizer para os irmãos do nosso carinho, da nossa alegria de saber da fidelidade de cada um dos irmãos. Mas
requer de nós ainda o esforço, certo, querido irmão, para que possamos honrar os nossos compromissos. Graças a Deus, essa semana nós temos o recurso já e estamos quitando toda a folha de pagamento da igreja. A igreja não vai ter as isenções que as outras empresas têm. Então, nós optamos em colocar, em dar férias para a irmã Marisa e para o irmão Antônio, no sentido de que eles já teriam que gozar as férias, então eles estão gozando das férias já nesse período de quarentena. Então, isso envolveu um pouquinho mais de despesas da igreja. E na próxima semana nós temos a nossa parcela do financiamento. Então, se você ainda não enviou, se você está aguardando um pouquinho para enviar, esse recurso vai nos ajudar a quitarmos a parcela do nosso financiamento. E nós ainda estamos na campanha das cestas básicas, nós já atendemos atendemos 44 famílias e essa semana alguns já estão nos pedindo algum tipo de socorro agora também. Nós atendemos já cerca de 6 famílias também com medicação. Então, se você puder enviar a sua oferta ou o seu dízimo, isso vai nos ajudar muito no trabalho que a igreja, nos compromissos que a igreja vem tendo. Você pode fazer o envio através de transferência eletrônica para o Banco do Brasil, agência 36560, conta corrente 135445, Comunidade Batista do Bueno, CNPJ 06175429, 1000 ao contrário, 04. Tanto nas nossas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, você pode pegar os dados e você pode enviar fazer a sua transferência eletrônica. Ontem nós tivemos uma live muito gostosa, o irmão Marcelo e a irmã Esther estiveram conosco, a gente fez uma live no Instagram, eles louvando a Deus. Amanhã, às 17 horas, o irmão Abreu vai estar conosco, vamos cantar só hinos amanhã. E ontem foi uma live muito gostosa, que o Marcelo e a Esther também estavam muito desejosos de cantarmos hinos, cantamos vários hinos. Foi uma bênção ontem à tarde, foi bem legal. Hoje à tarde também foi bem especial. Então amanhã nós vamos ter a presença do irmão Abreu na nossa live no Instagram. Eu vou estar te esperando lá amanhã às 17 horas. Estamos enviando todos os dias nossas mensagens, nossas orações. Se você quer receber também, você pode mandar para o meu WhatsApp 062 98212 1100. Eu tenho a alegria de poder te enviar uma mensagem matinal para te ajudar a fortalecer e andar nesse período na presença do Senhor, o nosso Deus. O irmão Abreu sofreu um acidente ontem em casa, mas ele está bem, tá certo, irmãos? Então amanhã vocês não estranhem que ele vai estar com a tipóiazinha no braço, mas ele está bem. Vamos orar pelo irmão Abreu agora. A notícia especial também é que o pastor Sócrates saiu da UTI, graças a Deus, já está no quarto. Semi-UTI, semi-CTI, eu não sei como é que chama isso. Semi-intensiva, a senhora está me explicando aqui, é semi-intensiva. Então, graças a Deus, é uma melhora significativa, porque ele já não está mais entubado, ele já está podendo falar, está com a mente tranquila também. Então vamos orar também, pedindo que Deus esteja abençoando a vida do pastor Sócrates. E vamos louvar a Deus, o marido da irmã Adna já está em casa, graças a Deus. Vamos orar também pela vida da irmã Gessilene, que está gravidinha, para que Deus esteja abençoando, guardando a vida dela, né? Guardando a sua família, guardando a vida de cada um dos irmãos. Então, convido os irmãos neste momento para orarmos, como todos os cultos de quarta-feira. Se nós estivéssemos lá, eu ia pedir para alguns irmãos para estarem orando. Então, como a nossa live aqui no Facebook é diferente, a gente não pode ter essa participação como no Instagram. Pelo menos eu acho que é assim, que não pode. Mas se puder ter participação ao vivo, se você sabe como é que faz, você me ensina, depois você me manda aqui um áudio aqui no WhatsApp, que aí
Aí a gente pode ter os momentos com as orações, né? Os irmãos participando com as orações também. Seria bem especial, bem significativo para cada um de nós. Vamos orar. A irmã Arabella pede oração pela nora dela, que está em trabalho de parto. Olha que delícia, irmã Arabella. Vai chegar mais um netinho aí, a Melina. Vamos orar pela Melina também, para que Deus abençoe a chegada. É netinho ou netinha? Me diz aí, irmã Arabella. Ou se você tem algum pedido de oração também, você pode mandar para que a gente possa orar neste momento também, né? Quantas pessoas novas estão chegando nas nossas lives, estão participando conosco? Maravilha, seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui. Netinha, que delícia, hein, Marabela? E não pode estar lá, hein? A irmã gosta tanto de estar acompanhando. Vamos orar então pela Melina, pela chegada da Yasmin, tá bom? Vamos orar neste momento, queridos irmãos. Pai Celeste, eu quero te louvar, te agradecer, porque, ó Pai, podemos nesta noite aqui, como teu povo, ó Pai, estarmos reunidos, estarmos compartilhando nossas vidas, estarmos compartilhando também sobre os assuntos do teu reino. Eu quero agradecer aqui, ó Deus, pela fidelidade do seu povo, ó Pai, pelo, ó Deus, o compromisso que os irmãos têm tido de sustentar a tua obra, ó Pai. Continua abençoando, ó Pai, todos os dízimos, as ofertas que têm sido, ó Pai, enviadas para a tua igreja, para que possamos continuar, ó Deus, a fazer a tua obra com maneira responsável, ó Pai, e também continuarmos fazendo, ó Deus, esse trabalho de solidariedade que estamos fazendo. Neste momento eu quero colocar já essas 46 famílias, ó Pai, que receberam essas cestas, que nós queremos continuar apoiando, ó Pai. Dá-nos o recurso, dá-nos as possibilidades para continuarmos apoiando e ajudando essas famílias. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero agradecer também pela melhora do pastor Sócrates, pelo esposo da irmã Adna, ó Pai. Colocamos nesta hora, ó Pai, a vida da irmã Gessilene, sua gestação. Colocamos também, ó Deus, a vida da Melina, ó Pai, com a chegada da Yasmin. Põe tua mão, ó Pai, que possa ser um termo em paz, ó Pai, com tranquilidade, que a Yasmin possa chegar, ó Pai, com bastante alegria, com bastante energia, com muita saúde, ó Pai. Guarda os corações dos papais, dos avós, ó Pai, e abençoe esse termo nesta hora, ó Pai. Pai, se alguém está enfrentando alguma luta, alguma dificuldade dentro do seu lar, guarda o teu povo nesta hora. Fortalece a vida de cada um, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, destas enfermidades desta época e dá-nos sempre de tua graça e de tua força a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Vamos continuar nosso estudo, os sinais da volta de Cristo, Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 30. Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 30, tá bom? E semana que vem, eu vou dizer para os irmãos, nós vamos ter uma palavra bem profunda. Semana que vem vai demorar bastante o nosso estudo, porque tem muitas coisas na continuidade do capítulo 25. Vamos ler a palavra do Senhor, abra a sua Bíblia aí na sua casa, fique com ela aberta, tá bom? Se você quiser pegar uma caneta, vamos anotar, porque muitas coisas a gente vai tirar nesse texto para a nossa edificação. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse:
O Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, vejam, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado seu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui nós temos a outra face da moeda da volta de Cristo. No capítulo 24, nós vimos então como que se daria. E agora, no capítulo 25, o que devemos e como devemos nos preparar para a volta de Cristo. Semana passada, nós estudamos a parábola das 10 virgens, que falam das virgens prudentes e insensatas. E aqui nós vemos um fator muito importante para nós. Existem 2 períodos na história dessa parábola dos talentos. Na parábola dos talentos existe o período da graça e existe o período do juízo. O que nós estamos vendo aqui então, queridos irmãos? O período da graça, o Senhor nos dá os talentos. No período da graça, o Senhor confia em cada um daqueles que são seus servos, ele confia possibilidades para que essas pessoas vivam bem e vivam de maneira que possam fazer com que a sua vida produza frutos. Esse é o período que nós chamamos de período da graça. Deus está derramando a graça dele. Aqueles que pegam a graça de Deus e usam a graça de Deus para que a graça de Deus cresça cada vez mais, existe a promessa de que ele dará ainda mais para esses. Agora também o texto nos fala do período do juízo, que quando ele vier, ele pedirá de nós prestação de contas daquilo que recebemos, daquilo que fizemos e daquilo que colhemos. Nesse período do juízo, então, não haverá misericórdia. Período da graça, existe misericórdia, bondade. Período do juízo, não haverá mais misericórdia. Haverá simplesmente o juízo, prestação de contas. E como é difícil nós falarmos nessa situação de prestação de contas, porque nós achamos que vida cristã, aceitamos a Cristo Jesus, temos a Cristo Jesus e agora não precisamos dar satisfação da nossa vida para ninguém. E o texto nos revela que não é bem assim. O texto nos revela que nós devemos aprender a prestar contas. E quando que nós prestamos contas? Nós prestamos contas com tudo que fazemos com as nossas vidas. Existem muitos cristãos que não sabem e não conseguem ter uma vida cristã equilibrada porque não aceitam prestação de contas, não querem dar prestação de contas às suas vidas. O reino de Deus ele é composto desses 2 períodos em que nós precisamos aprender. Nós temos um Senhor e o nosso Senhor se chama Jesus Cristo. O nosso Senhor, ele nos comprou com a própria vida, com o sangue inocente dele. Ele nos dá talentos, dons, capacidades,
possibilidades para que nós possamos viver e viver de uma maneira em que nós podemos aplicar as nossas vidas para que o reino de Deus avance e prospere. Nós não podemos ser cristãos avarentos, nós não podemos ser cristãos melindrosos, nós não podemos ser cristãos medrosos, nós não podemos ser cristãos receosos, nós não podemos ser cristãos covardes. É sobre isso que esse texto está dizendo. No dia da prestação de contas ao Senhor, não haverá misericórdia e clemência. Então surge para nós a pergunta do texto: nós temos usado bem o que Deus tem nos dado? Você tem usado bem o que Deus tem te dado? Ou nós usamos o que Deus tem nos dado somente para os nossos próprios deleites? Nós precisamos usar tudo que Deus tem nos dado para granjear muito mais para o reino de Deus. Estudos missiológicos dizem hoje em dia que se a igreja realmente investisse uma Coca-Cola por ano, o evangelho atingiria o mundo todo. O problema é que os cristãos não dão nenhuma Coca-Cola por ano. O que seria isso? R$10? R$10 para missões. Queridos, é importante que nós saibamos. Ele nos dá não só dinheiro, ele nos dá capacidade. Ele nos dá recursos, nos dá capacidade, nos dá relacionamentos. Tudo isso são talentos que são manifestos pela graça de Deus às nossas vidas. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de se formar, ter um curso superior? Às vezes você é uma pessoa que tem um curso superior e você ainda não valoriza isso que você já tem. E existem milhões de pessoas no Brasil que não têm um curso superior e nunca conseguirão se formar, ter um curso superior. E nós, às vezes, nós não olhamos para a bênção que Deus tem nos dado. Deus tem nos capacitado. Deus tem nos dado todas as possibilidades. O que nós fazemos então com essas possibilidades? Nós vamos ser os servos que prosperam, que avançam, ou nós vamos ser os servos que têm medo do Senhor e vão enterrando os seus talentos? Queridos, eu tenho aprendido que nós, como servos de Deus, nós temos o dom espiritual, nós temos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E essa atuação do Espírito Santo em nós nos leva a fazer coisas incompreensíveis, coisas que são muito maiores do que nós poderíamos imaginar a fazer. E Deus quer fazer isso. Por isso que o apóstolo Paulo nos recomenda lá em Efésios: enchei-vos do Espírito. Quando nos enchemos do Espírito, somos tomados pelo Senhor dos Senhores, somos tomados pela capacitação do Senhor em nossa mente, coração, em nossa alma, e assim podemos agir em prol do reino, em prol da vida, em prol das nossas famílias. Por isso, o texto nos traz 3 alertas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro alerta: o período da graça um dia vai se encerrar. Esse é o primeiro alerta. O período da graça um dia vai se encerrar. E se esse período da graça se encerrasse hoje, você poderia dizer qual seria o seu discurso? Senhor, eu peguei os talentos e multipliquei. Senhor, eu fiquei com medo e enterrei. Esse período da graça um dia vai se encerrar. Essa é uma advertência muito séria do texto. E não vai ter uma segunda possibilidade, uma outra possibilidade. O período da graça precisa, então, nos levar a um outro nível de consciência também. O período da graça nos deve levar ao período da responsabilidade cristã. Sermos responsáveis com a nossa vida cristã, com o entendimento que nós temos da palavra de Deus. Se você hoje tem uma Bíblia na sua casa, saiba que hoje existem milhares de pessoas ao redor do mundo que não têm nem uma porção da palavra de Deus. E quando você chegar perante o Senhor Jesus falar assim: no período da graça, o que você fez?
No período da quarentena, o que você fez? Você ficou só assistindo noticiário ou você nem leu a Bíblia? Tem cristãos que estão aí anos e anos dentro das igrejas e nunca leram a Bíblia. Não conhecem a palavra de Deus, não vivem a palavra de Deus. No período da graça, nós devemos aproveitar todas as oportunidades e fazermos com que o reino de Deus avance, cresça em nossas vidas. Como que o reino vai crescer se nós não meditamos na palavra, se nós não nos inspiramos na palavra? Existem pessoas que leram todos os pensadores, mas não conseguem dizer quem são os homens, os heróis da fé para os seus filhos. Não conseguem dizer o ensinamento da palavra de Deus aos seus filhos. Tem pessoas hoje que estão tão ligadas em tantas e tantas coisas, mas não conseguem falar e viver essa palavra, compartilhar essa palavra. E o Senhor tem nos dado possibilidades, tem nos dado condições. Eu fui abordado essa semana, alguns irmãos queriam fazer o curso de teologia esse ano, mas nós não tivemos a turma, tivemos apenas 3 pessoas inscritas, né? Mas surgiu hoje uma oportunidade, você que se inscreveu, você que já fez a faculdade teológica, onde eu estudei, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, vai estar ministrando um curso de teologia sistemática. São 3 encontros de 2 horas online. Então, se você quiser informação sobre isso, depois você me pede as informações, eu te mando. Você pode se inscrever e fazer esse curso de teologia sistemática com um dos professores da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, faculdade onde eu estudei, que eu fiz o meu seminário. Então, as oportunidades estão aí, as possibilidades estão aí. Oportunidades para crescermos como pessoas, oportunidades para crescermos na palavra, oportunidades para crescermos, fazermos com que o reino de Deus cresça e avance cada vez mais. Queridos irmãos, esse dado missiológico é algo que para mim me causa muito espanto, porque se com uma Coca-Cola, com 10 reais, nós poderíamos hoje fazer uma grande mudança no mundo, ensinando as pessoas o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Imagine só, queridos irmãos, com 10 dólares hoje, nós sustentamos um missionário na Índia, com 10 dólares. Com 20 dólares, nós sustentamos um missionário, uma família de missionários em Cuba, no Tahiti. Vocês entendem que Deus está nos dando possibilidades, formas. Por isso que nós apoiamos o trabalho da Junta de Missões Mundiais, o trabalho da Junta de Missões Nacionais, o trabalho da Convenção Batista Brasileira. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Deus está nos dando condições, vamos continuar investindo, vamos fazer com que os nossos recursos se multipliquem. Eu oro para isso. Eu oro para que Deus abençoe sua vida, você prospere cada vez mais, porque eu creio que nós estamos gestando um povo que ama a Deus, que ama o reino de Deus e que deseja ver o reino de Deus crescendo. Por isso que eu oro e peço, Deus, abençoa e prospera o teu povo. Faz com que o teu povo cresça financeiramente, cresça emocionalmente, cresça espiritualmente, porque se nós tivermos pessoas que são maduras espirituais, pessoas que realmente estão focadas naquilo que Deus tem dado, naquilo que Deus tem feito, nós poderemos causar um grande impacto neste mundo. E não tem mensagem maior para trazer impacto sobre a vida das pessoas do que a palavra de Jesus Cristo. Mesmo se hoje alguém descobrir e virar e falar assim, olha, nós temos a cura para o Covid. A cura para o Covid vai ser passageira, mas a cura que Jesus Cristo dá será eterna. Eterna, para todo sempre. Nós temos essa palavra, podemos divulgar essa palavra, devemos divulgar essa palavra. Nós temos condições de ensinar essa palavra, nós temos condições de fazer com que as pessoas busquem mais a Deus. Não sejamos covardes. Não sejamos as pessoas que enterram os talentos ao Senhor. O terceiro alerta que esse texto nos diz, queridos irmãos, é que o dia do juízo
não será um dia bom, será um dia ruim. E será um dia de julgamento e condenação. E nós vamos ver semana que vem que nesse período de agir e nesse período de condenação, nós vamos ver semana que vem como a condenação ainda será mais dura. Por isso que quando nós estamos aqui hoje, nessa noite, refletindo sobre a palavra de Deus, refletindo sobre o Senhor, sobre os sinais da vinda de Cristo, é necessário que eu e você estejamos alertas e possamos ver esse período maravilhoso que Deus está nos dando, que se chama graça. Ele está te abençoando tanto, está cuidando tanto, tem te dado tanto. Não desperdice a sua vida. Não desperdice os seus talentos. Disponibilize os seus talentos e faça com que os seus talentos granjeiem o dobro. A minha oração é que possamos ser como esse servo que recebeu 10 talentos e produziu mais 10. Nós começamos uma igreja, hoje a nossa igreja está lá, temos aquele templo, temos um povo espalhado aqui em Goiânia, no Brasil, no mundo, gente aqui que está de outras cidades, de outros lugares. Teve uma das lives que nós tínhamos 10 países que estavam participando do nosso culto online. E eu fiquei parado e eu fiquei pensando, nós estamos tocando vidas em tantos e tantos lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos esse povo que são os servos que recebem 10 e fazem 10. Amém, irmãos? Escreva aí agora, eu sou desse servo que eu estou trabalhando, que eu estou investindo no reino e vou continuar investindo no reino. Que nós sejamos, nesse período da graça, nesse período que estamos vivendo, gratos ao Senhor, que tem nos dado, tem nos suprido, tem nos sustentado, tem nos guardado. E Ele continuará fazendo isso, nos ajudando. Eu vejo que Cristo está voltando, está às portas. Mas o meu maior desejo é que eu e você possamos ganhar mais e mais vidas ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor, o nosso Deus. Aproveite suas redes sociais, seu WhatsApp, seu Instagram, Facebook. Grave um vídeo você mesmo. Fique com vergonha de nada, não. Grave um vídeo. Coloque uma mensagem. Diga para as pessoas. Às vezes só de você postar um versículo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes só isso já vai fazer uma mudança. Uma transformação. Eu conheci um pastor lá em São Paulo. E esse pastor, no seminário, ele deu testemunho dele. Ele estava passando na Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, e ele avistou a fachada da primeira igreja batista de São Paulo. E lá naquela fachada estava escrito assim: Jesus Cristo é a solução. Ele ficou intrigado, ele olhou, percebeu que as portas da igreja estavam abertas, ele foi e entrou. Ele percebeu que estavam ensaiando um hino. Ele assistiu o ensaio. Logo após começou um culto. Ele ouviu o culto, ouviu a palavra. Naquela noite, quem pregava era o pastor Irlan Pereira de Azevedo. Aquele senhor foi e se converteu. No final do culto, ele perguntou para o pastor. Ele disse para o pastor, olha, eu estava passando aqui, estou chegando hoje de viagem, estou chegando do Nordeste, e eu vi Jesus a solução e eu estava precisando encontrar uma solução. Eu entrei aqui hoje, conheci e estou entregando a minha vida a Jesus. Aquele homem se converteu, foi batizado pelo pastor Irlan, se tornou um pastor, um obreiro no reino do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela se multiplica. Entenda isso. A semente da graça é essa que está na sua vida. É a semente multiplicadora. É a semente para se multiplicar, para crescer no seu coração.
de todas as formas, de todas as maneiras, com todas as possibilidades. Não duvide, a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela é poderosa, ela é tremenda para todo aquele que crê. Então creia, tome posse, multiplique tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver, teve comentários aqui, olha, irmã Vânia, Fernando, Cláudia, irmã Rosa, que bênção. Pastor Glauco, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Josué 1,7 é o texto do meu chamado. Obrigado, pastor. Irmão Luciano, irmã Soraya, que bênção, que bom podemos compartilhar a palavra de Deus juntos hoje. Que sejamos, então, povo de Deus, multiplicadores da palavra do Senhor Jesus. Granjei, entenda isso. Eu acho tão maravilhoso esse texto porque o Senhor dá a graça dele para todos, para todos. Agora cabe cada um de nós. Eu não sei qual a irmã que me mandou, não sei se ela está aí, me perguntando sobre a questão do livre-arbítrio, né? Aqui, esse texto para mim aqui me fala claramente. Cada um escolhe o que vai fazer com a graça de Deus. Cada um escolhe. Tem um que vai lá e pega e faz. Olha, ele me deu, eu vou multiplicar. O outro foi, me deu, multiplicou. E o outro pega e enterra. Aqui está o livre-arbítrio. Então, se fosse calvinismo, né? Então, todos teriam que ter produzido como receberam. Se não tivesse a participação humana, a decisão humana. Então, há decisão humana. Então, por isso que eu não sou calvinista. Eu sou cada vez mais um cristão que confia que Deus nos capacita, nos chama e o homem escolhe andar com Deus. Escolha, que essa seja a nossa escolha nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe a cada dia mais. Vamos louvar a Deus mais uma vez com o hino que ouvimos no início. Grandioso és tu. Vamos louvar a Deus novamente, cantando Grandioso és tu, e que Deus os abençoe a cada dia mais. Vamos estar reunidos amanhã às 17 horas também, tá bom? Que você fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.